Se não encontrou, você pode compartilhar com alguém que está do seu lado aí, tá bom? Oséias, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 9. Assentados como estamos, mas reverentes à palavra do Senhor, eu gostaria que vocês em silêncio me acompanhassem aqui nessa leitura, que diz assim, ó: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos à obra das nossas mãos: tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua fidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como a da oliveira e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Vamos orar mais uma vez? Falar com o nosso Deus? Pedir que Deus derrame sobre nós a graça, a paz, que Ele nos instrua. Meus queridos, nós somos gratos ao Senhor por tudo que Deus tem derramado, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Realmente são coisas grandiosas e graciosas, aquilo que Deus derrama sobre nós. Entretanto, quando nós olhamos para a nossa vida, não é muito difícil nós nos distanciarmos de Deus. Não é muito difícil nós termos momentos de virarmos as costas para Deus. Não é incomum, infelizmente, nas nossas vidas, às vezes, aderirmos muito mais aos desejos da nossa carne, às nossas próprias coisas, do que propriamente a Deus. E o problema é que a gente vai se lambuzando cada vez mais com o nosso pecado, e isso causa cada vez mais distância de Deus. Nós nos distanciamos de Deus com muita facilidade, e uma das coisas mais difíceis é essa volta para o Senhor Jesus, quando nós estamos extremamente lambuzados com o pecado. Com o pecado, e aí vocês sabem os pecados que vocês cometem, eu sei os pecados que eu cometo. Mas existem momentos que o pecado nos deixa extremamente secos, distantes de Deus. Parece que as nossas orações, elas são superficiais quando nós oramos. Parece que a leitura das Escrituras, ela se torna algo muito mais formal do que propriamente um relacionamento com Deus. E a realidade é que nós vamos nos distanciando cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Mas, meus amados, Deus nos chama a uma nova proposta de relacionamento com Ele. Ele nos chama a uma intimidade, a uma vida com Ele. E se é difícil voltar, nós precisamos compreender o que Deus diz para nós, quando nós estamos tão distantes dEle. Qual é a palavra de Deus para nós? O que Ele nos alerta? É exatamente sobre isso que o capítulo que nós lemos, ele trata. Mas até que chegue a esse capítulo, o autor desse livro, chamado Oséias, passou por uma série de situações. O que está acontecendo aqui? As Escrituras nos diz que esse livro é escrito por um profeta chamado Oséias. E Oséias, ele escreveu esse livro por volta de 660 anos antes de Cristo, próximo ao exílio, quando a Síria vem sobre o povo de Deus, pouco antes disso. E ele foi profeta no reino do norte,
O que é isso? Muito se fala sobre reino do norte, reino do sul, mas às vezes as pessoas acabam não entendendo. A ideia do reino do norte, reino do sul, é basicamente essa aqui, ó. Você tem Israel na parte de cima e tem Judá na parte de baixo. Quando você vê falar sobre o reino do norte, está falando de Israel. Quando você escutar falando sobre o reino do sul, está falando de Judá. São coisas diferentes. Então, apesar de ser o povo de Deus, aqui é o chamado reino dividido. Então, reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, tá? Não esqueça disso. Toda vez que você escutar sobre isso nas escrituras, é disso que está falando. Então, quando as escrituras nos diz que esse homem, ele estava aí no reino do norte, refere-se a Israel, ao povo de Israel, a parte de cima. Ele profetizava ali. E o que estava acontecendo? A guerra estava se aproximando, porque a Assíria estava crescendo e crescendo e crescendo. A Assíria estava se tornando um grande povo, e Deus havia dito para que o povo pudesse render-se a ele em atitude de arrependimento, porque senão Deus viria sobre o povo e os puniria, trazendo outro povo para castigá-los. E a guerra, portanto, se aproximava. Entretanto, quando nós olhamos para a situação, Israel estava vivendo um momento tranquilo, no reinado de Jeroboão II, não estava passando por nenhum momento de cativeiro, mas eles estavam prestes a serem derrotados e exilados pelos assírios. Eles estavam prestes a serem subjugados por esse povo assírio. E por causa disso, é que o Senhor usa a vida desse homem chamado Oséias. E o livro de Oséias, ele vai trazendo o pecado do povo, como o pecado do povo era agressivo aos olhos de Deus. E aí então, Oséias, a mensagem que Deus usa Oséias para dizer, é dizer que o pecado do povo era como uma prostituição aos olhos de Deus. E Deus faz com Oséias algo terrível, que Deus manda Oséias casar com uma prostituta, buscar uma mulher assim, ele tem filhos com aquela mulher, depois aquela mulher larga ele, Deus manda buscar de novo, e tudo isso era para dizer exatamente como estava a situação do povo com relação a Deus. O povo estava separado de Deus, distante de Deus, enfurnado nos seus pecados, lamaçados com seus pecados, cada vez mais agressivos aos olhos de Deus. E era assim que Deus enxergava o pecado do povo. E a figura que Deus usa é o casamento de Oséias com uma prostituta. Ele está dizendo: vocês me traem com o pecado de vocês, vocês me traem com a idolatria de vocês, vocês estão indo para outros deuses buscar auxílio, mas eu sou o Deus a quem dá auxílio para vocês. Esta é a mensagem do Senhor. Mas o que me impressiona é que mesmo nessa situação, mesmo numa situação de distanciamento, Deus busca o seu povo, Deus vai ao encontro do seu povo novamente. E por isso o capítulo 14, ele termina exatamente com esta mensagem aqui. Depois de mostrar a Israel que a relação entre Deus e o povo estava distante, que o povo estava contra Deus, a mensagem aqui no final do livro é chamando Israel de volta, é convocando Israel para quebrar a distância que o pecado estava fazendo entre eles e Deus. E é isso que Deus está fazendo aqui. E para mim a temática desse capítulo é exatamente essa. É Deus chamando o povo de volta para Ele. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com você, trazendo dois aspectos que o texto nos fala sobre a necessidade ou como voltarmos para Deus. Como é que está o seu coração? Você está com intimidade com Deus? Você está numa busca com Deus, num relacionamento profundo? Ou você está lamaçado com seus pecados, distante de Deus? Sem intimidade com Ele? Como está o seu relacionamento com Deus? E o Senhor nos chama nessa noite a voltarmos profundamente a um relacionamento real, verdadeiro com Ele.
de volta para Deus. É isso que o texto nos diz, e isso deve acontecer por causa de duas coisas. Primeiro, para que você alcance misericórdia. Versículo 1 ao versículo 3. Olha o versículo 1 ao versículo 3. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Olha só como vai acontecendo aqui. O povo agora vai ser subjugado, está distante de Deus, e Deus diz: vocês estão padecendo por causa do pecado de vocês. E aí o versículo 2 disse: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos lábios. Versículo 3: a Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das suas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Perceba como Deus chama o povo de volta. E o objetivo de Deus chamar o povo de volta é para que o povo pudesse alcançar misericórdia, assim como o órfão em Deus alcança misericórdia. Ele está dizendo exatamente isso. Agora, uma das coisas que o Senhor Jesus vai dizendo, que eu devo voltar para alcançar misericórdia, com a consciência de um estado do pecado. Olha o versículo 1, finalzinho do versículo 1, ele diz: porque pelos teus pecados estás caído. Pelos teus pecados estás caído. Olha aqui para mim. Se você não entende o seu pecado, se você não fala do seu pecado, se você não tem consciência do seu estado pecaminoso, e como o seu estado te distancia de Deus, você nunca vai querer voltar para Deus. Observe o seu coração, perceba o seu distanciamento. O seu esfriamento, o meu esfriamento se dá porque nós estamos distantes de Deus e precisamos voltar para Ele, e nós necessitamos voltar para alcançar misericórdia, e para que isso aconteça eu tenho que ter consciência do meu estado pecaminoso. Volte para o Senhor, olhe para Ele, porque Ele é o Deus de misericórdia e de graça. Você deve voltar para alcançar misericórdia com uma consciência do estado do seu pecado, mas também com arrependimento. Olha o versículo 2. Aí está versículo 1, mas é versículo 2. Ele diz assim, ó: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Tende com vocês palavras de arrependimento e mude. Então perceba a linha de raciocínio aqui. Ele está dizendo: nós estávamos distantes de Deus, estamos longe de Deus, mas Deus nos chama a voltar para Ele. Para quê? Para que a gente alcance misericórdia. Mas como é que deve ser essa volta que alcança misericórdia? Deve ser uma volta que tem consciência do pecado e que pronuncia pedidos de arrependimento, que fala sobre a necessidade do arrependimento, que fala, que confessa ao Senhor, que homologa diante de Deus quem é. Quando nós participamos da ceia, meus queridos, é exatamente isso que nós estamos lembrando. Aqui é o momento de mais uma vez trazermos à consciência os nossos pecados e então nos arrependermos. Mas é pavoroso quando as pessoas deixam de participar da ceia por causa dos seus pecados. Elas preferem continuar no pecado e abandonam a ceia. Elas preferem assim. Quantos de vocês não conhecem pessoas que não são batizadas e a ceia as confrontam? Então o que elas fazem? Não vêm à igreja nos dias de ceia. Perceba que às vezes elas até têm uma consciência de pecado, mas não está voltando-se para Deus com arrependimento. Preferem continuar na vida distante de Deus, preferem continuar numa vida sem arrependimento. Por isso eu quero convidar você para que você tenha misericórdia do Senhor. Volte-se com a consciência de quem você é, do seu pecado, mas também com arrependimento. Agora você vem, você tem consciência de quem você é, você fala, professa isso, verso 2,
E aí então você vai confessar diante do Senhor. Você declara a sua necessidade e você agora fala diante do Senhor como que um sacrifício a Ele. Percebam no versículo 2, ele diz, como é que deve ser o seu arrependimento e as suas palavras? Ele diz, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Muito mais do que ações, muito mais do que vir ao culto, Deus quer arrependimento do seu coração, Deus quer confissão sincera, Deus quer transformação do seu coração. Muito mais do que sacrifícios externos, Deus quer o sacrifício interno, palavras de arrependimento e de mudança. Então agora você se aproxima diante do Senhor com a consciência do pecado, com a necessidade de tomar uma nova posição, e você professa essas coisas diante do versículo 2. Mas ainda o texto nos fala que você tem que aproximar-se de Deus, não só com a consciência do seu pecado, da necessidade da sua mudança, mas também com a consciência de que Deus é a fonte de misericórdia. O texto está dizendo que não há mais jeito, a Assíria virá sobre o povo, não tem condição, mas Deus é um Deus que aplica a sua misericórdia, apesar de quem somos. Apesar de quem somos, existe um caminho de volta para Deus. Apesar de quem somos, ainda é possível encontrar misericórdia. Apesar de quem somos, Deus ainda nos ama, por causa dele, da sua misericórdia. Deus ainda se compadece de nós, Deus ainda olha para nossas necessidades, para o nosso pecado e resolve nos amar. Por isso, meu querido, tenha coragem de se voltar para o Senhor e pedir perdão a Deus. Não permita que o inimigo coloque no seu coração palavras de distanciamento ainda mais. Quando você pecar, saiba que Deus está pronto a te perdoar. E como diz as Escrituras, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel ao que Ele fez na cruz em seu Filho, para nos perdoar de toda injustiça, nos purificar e nos limpar. Por isso, peça ao Senhor perdão para que você alcance misericórdia. Essa é a primeira ação pela qual devemos voltar para Deus, para que a gente alcance misericórdia. E portanto devemos fazer isso de que forma? Com a consciência do nosso pecado, com o desejo da mudança, com a pronúncia da necessidade de transformação e com a consciência de que Deus nos perdoará. Quando nós cantamos aqui, se você observar, e se você já é crente aqui há muito tempo, você percebe que tem uma ordem do culto. Nós adoramos a um Deus que é santo, e aí nós confessamos ao Senhor, e imediatamente nós louvamos. Por que nós louvamos? Nós louvamos porque nós entendemos que fomos perdoados. Quando nós confessamos, e tem aquele momento de confissão que aparece aqui agora, Deus revela o nosso pecado, então confessemos. Quando nós confessamos, nós cremos na misericórdia de Deus sobre nós, e por isso nós louvamos em gratidão, nós celebramos em gratidão, por isso nós devolvemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, por isso nós contribuímos, porque somos gratos pelo que Ele fez por nós. Volte para Deus para alcançar misericórdia. Mas tem uma segunda e última verdade que eu quero compartilhar com você. Se a primeira verdade é que você deve voltar para Deus para alcançar misericórdia, a segunda verdade é que você deve voltar para Deus para que você experimente do cuidado dEle. Experimente do cuidado de Deus. Versículo 4 agora até o versículo 8. Depois de dizer que o povo deveria voltar-se com a consciência de quem eram, Deus começa a dizer o seguinte: eu vou cuidar de vocês, e eu vou curar a sua infidelidade, eu vou curar, eu vou amar vocês. Olha o versículo 4, como os verbos usados no versículo 4: curarei, amarei, serei, o verso 5, serei para Israel como orvalho. Isso é magnífico, meus queridos.
Se nós voltarmos para Deus, nós experimentaremos o refrigério dEle, o cuidado dEle, a voz dEle. É necessário voltar para Deus, porque somente Deus pode curar a nossa infidelidade. É isso que o versículo 4 está dizendo: curarei a sua infidelidade. Curarei a sua infidelidade. Olha aqui para mim, deixa eu dizer um negócio para você. Você nunca conseguirá por si mesmo voltar para Deus. Você nunca conseguirá por si mesmo, por suas próprias forças, alcançar a misericórdia de Deus. A fidelidade de Deus, a cura para os seus pecados, elas acontecem apenas em Deus. Quando você confessa os seus pecados, Deus nos cura. O único meio de experimentarmos, meus queridos, o amor de Deus é quando pecarmos, voltarmos para o Senhor. É importante colocarmos o nosso coração focado no Senhor, voltado para Ele, porque somente Ele cura a nossa infidelidade. Venha para o Senhor para experimentar mais dEle, para experimentar o seu cuidado, porque Deus faz renascer a vida onde existe morte. Olha o versículo 5 até o versículo 8, até o versículo 7. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos e o seu esplendor será como a árvore será como o da oliveira e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Só Deus pode trazer você de volta. Só Deus pode queimar o seu coração de volta. Eu fico olhando para muitos de vocês aqui sentados, no momento que nós estamos cantando, eu percebo que tem muitos que não tem prazer nenhum nisso aqui. Não pronunciam palavras. Tem alguns dos que estão sentados aqui hoje que nós que cantamos e tentamos conduzir a igreja no momento de exaltação, se a gente olhar para você, a gente desce na hora e diz: não, esse trem aqui deve estar horrível. Deve estar a coisa mais absurda do mundo. Porque sequer pronunciam palavras ao Senhor. Sabe o que eu penso sobre você? Que você não está vivo no Senhor, que não há vivacidade no Senhor. É claro que quando você levanta a sua mão, também não está dizendo nada disso. Não é porque você está em pé com as mãos levantadas, é que você está vivo. E não é porque você está sentado de olhos fechados ou de cabeça baixa, é que você está morto. Mas é que isso se repete ano após ano, dia após dia, culto após culto. Muitos de nós não cantamos para o Senhor, porque não há vida em nosso coração, não há prazer na presença de Deus, não há prazer no cuidado dEle. Parece que na nossa mente está cauterizada a ideia do nosso pecado, e aí então não precisamos celebrar a Deus, porque Deus nos perdoou. É como se estivessem mortos, distantes de Deus, sem vida. É necessário, meu querido, minha querida, que você volte para o Senhor, fale com Ele, ouça a voz do Senhor, tenha prazer na presença do Senhor, no cuidado do Senhor para com a sua vida. Celebre o nome do Senhor com palavras de adoração, com vida de adoração. É necessário voltar para o Senhor para experimentarmos o seu cuidado, porque somente Ele pode fazer brotar nesse seu coração vida. Mas, meus queridos, voltemos para Deus para experimentarmos do seu cuidado, porque Ele não só faz brotar a vida, Ele é a própria fonte de vida. Versículo 8: Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como um cipreste verde, de mim procede o teu fruto. É de Deus, meu querido, que vai proceder novamente, que vai a alegria no seu coração.
Sem Deus não há alegria. Como é que você está? Você está distante, está seco, sem vida com Deus, sem alegria, sem empolgação diante do Senhor. Essa é a consequência lógica de quem está distante de Deus. Quando eu me distancio de Deus, esse é o meu sentimento de vazio, de cansaço. Mas quando eu estou próximo ao Senhor, eu experimento o seu cuidado, mesmo em meio ao pecado, porque eu sei da sua fidelidade, eu sei que Ele faz de novo brotar alegria no meu coração. E a única pessoa na qual devemos recorrer é o próprio Deus, porque Ele é a fonte da vida. Volte para o Senhor, busque a presença do Senhor, gaste tempo com o Senhor, relacione com seu Deus, experimente mais dEle. Eu tenho certeza que nós teremos uma vida absolutamente diferente quando nós experimentarmos mais de Deus, quando nós voltarmos para Deus. Porque quando nós voltarmos para Deus, nós experimentaremos sua misericórdia. E quando nós voltarmos para Deus, nós experimentaremos o seu cuidado. Deus é o melhor ser para ser e estar. Deus é o melhor ser para que a gente viva do lado, porque Ele é a fonte da vida. E eu quero terminar dizendo o seguinte, quero terminar com o versículo 9. Eu comecei hoje com o Salmo 111, e eu quero fazer aqui um paralelo entre os dois. Ele diz assim, quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Minha pergunta para você é: você é sábio? Você é prudente? Então, volte-se para Deus. E o Salmo 111 que nós lemos, vai lá para Salmo 111. Versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Diz-nos o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Vamos ler todos juntos esse versículo 10? Vamos lá, numa só voz? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Sabe o que ele está dizendo aqui? E aí fazendo a comparação com Oséias, ele está dizendo, larga de ser bobo e faz o que Deus manda. Se você é no mínimo inteligente, você teme ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e é prudente quem teme ao Senhor. Eu quero concluir aplicando ao seu coração, dizendo o seguinte: é tempo de tomar decisão, uma decisão séria e definitiva. Voltar para Deus. Volte para Deus. Volte-se para Deus em oração. Volte-se para Deus em leitura da Bíblia. Volte-se para Deus em leituras de bons materiais que animam o seu coração. Volte-se para Deus na permanência e na frequência dos cultos que você às vezes não tem, ou se tem, às vezes não tem vivacidade no seu coração para o culto. É tempo de uma decisão séria. É tempo de obedecer a Deus sem reclamar, para experimentar as bênçãos da obediência. Gente, isso é fato. Quem obedece os mandamentos do Senhor são abençoados. Isso é fato. E quem não obedece é punido. Isso é fato. Meu querido, minha querida, é tempo de ser grato, entregando sua vida de fato ao Senhor. Isso tem que sair daquela história de faz de conta e de fato ser uma realidade para a sua vida. Volte-se para Deus.
É isso que Deus exige de nós. É isso que temos que fazer. Voltar o nosso coração para um Deus que é misericordioso, para um Deus que é cuidadoso, para que nós possamos encontrá-lo. Ou melhor, para que sejamos encontrados por Ele e então o encontremos. Eu queria orar com você mais uma vez, pedindo que Deus traga você de volta. Traga você de volta para a alegria do relacionamento com Deus, a alegria do relacionamento com seus irmãos. Vamos falar com o Senhor. Eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de falar com os meus irmãos e falar no meu próprio coração sobre a necessidade de voltar para o Senhor. Carecemos demais disso. Precisamos voltar o nosso coração ao arrependimento, à transformação, à mudança. Eu preciso voltar o meu coração para o Senhor. Compadece do nosso coração, Pai. Pois Tu és santo, Tu és majestoso, Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus. Que essa semana, Deus, nós tenhamos uma semana cheia da Tua graça. Em que a gente, Pai, possa ter intimidade com o Senhor, buscando a Tua presença. Ser misericordioso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Audio Jungle.